Que o Senhor vos abençoe. Mais uma vez nós estamos reunidos debaixo do grande e poderoso amor de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo disse, ainda que possa ter o que for, ou ser, ele disse isso em sua carta em 1 Coríntios 13, o grande amor de Deus, repetiu várias vezes que esse amor de Deus, ele não tem vínculo algum com o que é contrário à sua palavra. Ele, em Romanos 9, quero que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos 12, melhor dizendo, né? Falando em uma escritura, pensando em outra. De Paulo aos Romanos 12. Gostaria que os irmãos já lessem sua Bíblia, suas Bíblias, para que nós possamos meditar nisso. O que é o amor de Deus? Para que foi dado o amor de Deus? Lembrando que o apóstolo Paulo, sendo o mensageiro para a primeira era, ele falou muito disso. Foi interpretado erroneamente, foi perseguido, e no entanto não deixou se levar por nada e cumpriu o seu ministério. Por isso hoje nós podemos ler a Bíblia, podemos ler a palavra de Deus de uma forma revelada. Mas vamos ficar de pé. Vamos ler a Escritura. Romanos capítulo 12, versículo 9. Fala do amor, do fervor, da humildade, da beneficência. Diz assim: o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Em outra tradução está escrito: o amor não seja com hipocrisia. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Outra tradução é no zelo. No zelo, não sejais descuidados. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Nós vamos dar sequência na leitura. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, confiados na Tua graça. Amém. A ouvir esta oração realizada aqui, irmão Isaías pedindo, agradecendo ao Senhor por todas as coisas.
por ser livre de espíritos perturbadores. Ó Deus, nós também vivemos desta mesma forma. Como somos agradecidos ao Senhor, pelo Senhor ter iluminado cada um, ó Deus. Isso é revelação. Isso é Deus operando em nós e a favor de nossas casas, nossos filhos e nossos entes queridos. Ó Deus, sela com o Teu Espírito Santo. Por isso estamos aqui, para aprender mais do Senhor, para te servir de todo o nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Sentar, irmãos. O que é amor? Uma palavra, né? Todos falam, todos. Está na boca até mesmo do bandido, do homem sanguinário, do assassino. Mas amor é um sentimento, é uma afeição profunda. Amor é isso. Afeição profunda que estabelece vínculos. Também pode ser entendido como um sentimento de desejar o bem ao outro. Por isso, quando você ama, você não faz um mal ao outro. Você não causa um mal ao outro. Então, amor é justamente aquilo que Deus fez por nós. O amor de Deus, na Bíblia, diz que é corretivo. O amor de Deus, na Bíblia, pagou o preço por nós, pagou o preço por você, por mim, pagou o preço do pecado, ao ponto de desejar o bem ao homem, a própria criatura que ele próprio criou. Veja, o que é o amor de Deus? Então, nós estamos vendo que o apóstolo Paulo chegou a dizer aos romanos, continuando a leitura, ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se você ama alguém, ou ele está alegre, você se alegra com ele. Se ele chora, você chora junto com ele. Ele está passando por dificuldade, você está junto, em oração, em amor. E amor não é lambança. Deus não faz lambança. Deus não faz estas coisas. Pelo contrário, Ele nos disciplina. O amor disciplina. Deus é disciplinador. E veja, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto,
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que grande coisa, né? O amor tudo suporta. Agora, abra em 1 Coríntios 13. Veja o que Paulo disse acerca do amor de Deus. Observe. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, esse amor aqui é o amor de Deus. Caridade não é dar esmola. Seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Seria como o metal que soa. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, adiantaria ter fé? Adiantaria dizer, eu creio toda a palavra, mas o coração é mau, o coração é perverso. Ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes. Veja a comparação que Paulo fez. Você ter fé de transportar aquele monte daqui para ali. Como disse Jesus, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, e não duvidares em seu coração, e disseres a este monte, erga-te daqui e coloca-te ali, isso se cumprirá. Mas veja, ainda que tivesse, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Que adianta, né? Não ter amor, nada disso aproveita. Tem fé, mas não ama. E essa fé, ela é carnal. Veja, a caridade é sofredora, o amor de Deus é sofredor, é benigno, não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça. Pessoa ama que pratica injustiça, injustiça com a esposa, injustiça com o marido, injustiça com os filhos, injustiça com o povo, injustiça. A injustiça é muito mal interpretada, mal entendida. E às vezes você pode ver pessoas que
diz crer na palavra de Deus e comete as maiores injustiças. Por quê? Porque falta o verdadeiro amor de Deus no seu coração. Falta a palavra da verdade esconder na vida deles. É isso. Veja, não folga com a injustiça, não abre mão, mas folga com a verdade. Opa, isso eu creio. Tudo sofre, tudo sofre. Não é cortar o dedo na faca, ou na gilete, ou na lata de sardinha, como diz o profeta. Eu estou sofrendo pelo amor de Deus. Não, tudo sofre. O apóstolo Paulo diz: sofre as aflições de Cristo. Quantas famílias não têm sofrido as aflições de Cristo nesse tempo presente que estamos vivendo, nessa hora final que estamos vivendo? Porque Deus está mostrando, a natureza está mostrando sinais da vida de Jesus. Os acontecimentos do mundo, tudo se enquadrando com São Mateus 24, tudo se alinhando com a palavra de Deus, e cada vez mais o amor de Deus se esfriando por causa da iniquidade. Não está escrito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Irmãos, se multiplicasse o amor de Deus, a iniquidade extirparia. Por isso há um grande conflito. O profeta chegou a pregar a mensagem do conflito entre Deus e Satanás. Por qual é o motivo desse conflito? Você já percebeu? Você já parou para perceber isso? Para meditar nisso? Por que desse conflito? Qual é o objetivo desse conflito entre Deus e Satanás? Sabe qual é o motivo? Porque Deus depositou em você algo que é parte dele. E o objetivo do diabo é tirar isso de você. Sabe onde ele colocou isso? A sua alma. E o diabo quer destruir cada alma que está ao seu alcance. Você vai pensar assim, pergunta: uai, pastor, mas e aqueles que estão fora? Se você tem o amor de Deus em você, você ama. E não fica só para você. Meu Deus. Eu amo a Deus. Eu tenho o amor de Deus. Mas na verdade, Jesus disse: pelos seus frutos o conhecereis. Pelos frutos. Veja em Hebreus capítulo 6, no versículo 10, diz assim: porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra
e do trabalho do amor que para com seu nome mostraste, diz, enquanto servisses aos santos, e ainda serviço. Hebreus 6, versículo 10. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da esperança. O mesmo cuidado. Cada um deve cuidar. Você sabe o que houve na primeira era? Vou em Apocalipse 2 agora. Veja que a primeira era da igreja era de Éfeso. E Éfeso, os irmãos já têm estudado a era de Éfeso. Eles justamente abandonaram algo que não poderia ser deixado. Veja, tendo o mensageiro que teve, conhecendo a revelação da palavra vinda diretamente de Deus. Porque Paulo chegou a dizer: o que eu recebi, não recebi de homem algum. Eu não foi de homem, foi de Deus. E ele diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Veja, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Irmão, se tem alguma coisa que você não cansa, é trabalhar pelo nome de nosso Jesus. Quando você trabalha por Ele, você não tem fadiga, você não tem cansaço, você não tem perda, porque tudo contribui para o bem, tudo está de acordo com a sua vontade, e você faz, você realiza, porque Deus te predestinou a fazer. Deus te predestinou a fazer alguma coisa. Deus nos predestinou a fazer alguma coisa. Por isso você serve, você luta. Veja, tenho porém contra ti, veja a queixa. Tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Deixaste o primeiro amor. Que é aquele amor, aquele afeto, aquela afeição profunda pela palavra. Deixaste o teu primeiro amor para com a palavra de Deus. É deixar
deixar o seu primeiro amor com a primeira igreja. Se fosse assim, Deus tinha que permanecer somente na primeira era, arrebatar todo aquele povo, sua noiva, e deixar o restante para trás. Não seguir adiante. Esse seria o correto, o sensato, o lógico. Lógica de Deus seria essa. Tenho, porém, contra ti que deixaste tua primeira caridade, deixaste teu primeiro amor. Aí ele vai e diz: olha, Deus sempre, irmãos, observe, para Davi ele diz: lembra-te de onde eu tirei. Para essa ele diz: lembra-te de onde caíste. E arrepende-te. Veja, Deus manda arrepender. Deus manda arrepender. E pratica as primeiras obras. Quais eram as obras que você pratica quando você encontrou com o amor de Deus? Quais são as obras? Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Nós amamos a Deus somente para ser salvos? Nós amamos a Deus porque temos medo de ir para o inferno? Não, nós amamos a Deus porque primeiro Ele nos amou. Você ama a Deus porque primeiro Ele te amou. Aleluia! Por isso o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é uma condição para nós. Veja, aí ele vai falar agora do Espírito que atuou lá. Aí você entende porque o profeta chegou a dizer que nessa última era todos os espíritos atuariam nesta última era. Todos. Aí ele diz aqui, ó: tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Eu vou amar aquilo que Deus aborrece? Eu vou legitimar aquilo que Deus aborrece? É lutar contra Deus, é fazer o mesmo que Lúcifer fez lá no princípio, lá em cima. Veja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, nós lemos nesta manhã Atos 26, não é isso? Vamos voltar lá em Atos 26. Veja como foi o encontro do apóstolo Paulo com Jesus. Será que foi bom? Será que foi um encontro amigável? Foi um encontro manso, suave? Observe ele. Ele foi cego, não foi? Seu primeiro encontro. Ficou cego. E ele foi justamente
E caindo nós todos, no 14, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, quem Paulo estava perseguindo? Não era aqueles que teriam aceitado o que Jesus fez por eles? A quem Paulo consentiu? A quem Paulo consentiu de matar? Não foi Estevão, o primeiro mártir? Mas levanta-te, Jesus continuou dizendo para ele: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto. Então foi Cristo mesmo que apareceu por ele, diante dele, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Veja, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Essa conversa de Paulo, de Jesus com Paulo, foi uma boa conversa, né? Foi bem sucinta. Observe que ele relatou isso ao rei Agripa. E ele disse: pelo que, ó rei Agripa, não fui o quê? Desobediente à visão celestial. Não fui desobediente. Não fui. Você não foi desobediente. Nós não fomos desobedientes à visão celestial. Qual é essa visão? A palavra de Deus, que deixou para nós escrita, deixou para você escrita, para cumpri-la, para exercê-la, para viver por ela. Aí ele relata como foi sua defesa. Todavia, anunciando a Cristo, todavia mostrando as obras de Deus que ele fez, dando testemunho da verdade da palavra de Deus. Que coisa, né? Então, o encontro de Jesus com Paulo deixou cego. E veja que lá quando ele se encontra com Jesus, fica cego, e o próprio Deus envia um profeta, Ananias, para orar por ele. E ele teve a restauração da sua visão. Mas Deus, mesmo com o seu encontro, deixou um espinho nele, ao ponto dele orar incessantemente,
para que Deus tirasse o que ele tinha e o que ele ouviu dizer: a minha graça te basta. Não, não vou tirar. Irmãos, precisamos entender o amor de Deus. Precisamos conhecer o amor de Deus para conosco. E Deus ama tanto seus filhos que muitas vezes Ele diz não. Não de Deus. Ah, meu pai não me ama, Deus não me ama. A minha graça te basta, Paulo. Não vou tirar do teu espírito. Foi eu que coloquei. Eu não vou tirar. A minha graça te basta. Conviva com você até o fim. Por que que muitos se vão? Desistem da fé. Porque não podem, não suportam o não de Deus. O não de Deus. Às vezes Deus diz não. Ah, esse Deus não é real, esse Deus não é verdadeiro, não. Para Paulo foi isso. Não de Deus. E para Davi, um homem que era segundo o coração de Deus. Davi não era segundo o coração de Deus? A Bíblia não diz isso? E o que aconteceu a ele? Depois de fazer tudo que não deveria ter feito, o recado de Deus através de Natão, o profeta, foi assim: não apartará a espada da tua casa. Por causa disso, não apartarás a espada da sua casa. Ele conviveu até o fim, até o seu último fôlego. A espada estava sempre dentro de sua casa. Não de Deus. Ele disse: você pode escolher cair na mão dos filhos de Deus. Deu chance. Eu não quis nenhuma. Ele disse: não, eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo, porque Ele é rico em misericórdia. Mas mesmo com a sua decisão, Deus disse a ele: não apartarás a espada da sua casa. Por causa disso. Um homem segundo o coração de Deus. Deus não amou a ele? Deus amou a Davi. Um homem segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Mas Deus disse não. Deus não tem amor por nós, Deus não tem amor por mim. Aí, olha, o que eu estou passando? Não, é sinal que Deus tem amor por você. Ele quer que você se posicione. Mas você não quer se posicionar. Então a lei opera. A lei de Deus opera. Oh, se fôssemos falar mais sobre isso. Um assunto longo. Agora, observe aqui uma coisa. O amor não seja com hipocrisia. O amor. O amor de Deus para conosco é muito grande. Para contigo é muito grande. Comece a meditar, a refletir isso para você ver uma coisa. Nós vamos ficar envergonhados daquilo que nós somos. Nós vamos ficar envergonhados daquilo que nós reclamamos. Abra em Mateus 5.
nas bem-aventuranças. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça. Justiça de Deus, não justiça do homem, porque o homem não tem justiça. O homem nunca teve justiça. Ele nunca fez justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas a pessoa é toda torta, todo esquisito, mas ele é limpo de coração. E às vezes a pessoa é toda, como diz, muito fiel, muito cristão, muito fariseu, e o coração sujo, como uma fossa, como uma privada. Por quê? Não pode ver a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deixa eu falar algo aqui. Quando a pessoa é limpa de coração, pode ser o que for, pode ter causado maior dano, chegar aqui dentro desse lugar e se ajoelhar e pedir por misericórdia. Seu coração é tão limpo que você levanta suas mãos por ela. O Senhor dá vitória para ela, dá vitória para ele. Ser limpo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é pacificar? Pacificar não é dividir. Pacificar é colocar no centro, trazer para a palavra, é tirar o juízo, tirar a condenação. Isso é pacificar. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Ah, mas o termo é isso mesmo, da justiça? Sofre perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino de Deus. Agora, essa não é a justiça dos homens, não. Essa é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É o cumprimento de sua palavra. Você crê, você cumpre. Você crê na palavra de Deus, você cumpre a palavra de Deus. Isso se torna justiça. Você cumpre a justiça de Deus. Observe: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos,
irmãos, se perseguiram a tantos, desde a primeira era, não vai perseguir nesse tempo final? Não é perseguição física, perseguição espiritual, perseguição é no espírito. Porque essa era é tão custosa? Porque essa era é tão difícil? Justamente por causa dos espíritos. E você precisa do discernimento para ver se isso é Deus, se não é Deus. E somente com o amor de Deus no seu coração você pode fazer o julgamento. Porque Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Mas lê o restante do contexto. Você não pode julgar se não for pela palavra de Deus, porque você será julgado. Mas julgue pela palavra, julgue pelo que está escrito, julgue pelo que Jesus nos ensinou, e você julga a si mesmo. Há muitos termos que retratam muitas coisas erradas, que não concordam com a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa. Quero vos dizer isso. Quando diz o mal que está em mim, que eu vejo no irmão, na irmã, está em mim. Tudo bem, está certo. Mas quer dizer que se eu ver um mal, uma pessoa que não é fiel no casamento, a pessoa está vendo aquele mal naquele irmão, naquela irmã, aquele mal está em mim. O senhor concorda com isso? O senhor viu, o senhor percebeu, aquele mal está em mim. Isso é um pecado dele, não o meu. Isso é pecado do outro, não seu. Agora eu sou um cristão, o mal que eu vejo no meu irmão está em mim. Opa, peraí, aquele irmão adulterou, então aquele mal está em mim, misericórdia, eu fui lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Isso não pode estar em mim. Isso não pode estar na irmã, no irmão que foi comprado, lavado, santificado por Jesus Cristo. É porque ele não alcançou a misericórdia, não alcançou esse ser do Espírito Santo. Por isso ele faz isso. Mas agora, se eu vejo isso, se você vê o que é notório, está diante dos seus olhos, aí você fala: o mal que está nele está em mim. Aí você está querendo dizer: é o adultério que está nele, está em mim. O pecado dele está em mim. Não está. Isso é falso. Isso não é amor de Deus, porque o amor de Deus corrige. O amor de Deus foi lá e pagou o preço. Você não faça isso. Por isso Jesus disse para aquela mulher Madalena: vá e não peque mais. E ela nunca mais pecou. Vou chegar diante dela: o mal que está nela está em mim. O mal que eu vejo, o mal que eu vejo no Senhor está em mim. O mal que o Senhor vê em mim está no Senhor. Que espírito é esse? Isso não concorda com a palavra. Isso não é justiça. Isso não é exceder a justiça. Porque Jesus disse: se você, a tua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais você entrará no reino de Deus. Não quer dizer que
pecado que eu vejo no irmão lá, esse pecado está em mim? Não. De uma maneira coletiva, Deus trata com a sua igreja, será arrebatamento, mas a salvação é individual. Salvação individual, minha gente. Deus trata com um, trata com o outro, individualmente, mesmo dentro de uma casa, mesmo dentro de um lar. Por que Jesus disse: estando dois numa cama, um será levado, outro será deixado? Estando dois num campo, um será levado, outro será deixado? Aí o mal está naquele que estava comigo, está em mim, por isso eu não fui. Vai ter desculpas, né? Já a Bíblia diz: aquele que se santifica, santifique-se ainda. Aquele que é justo, pratique justiça. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Ó. Se a vossa justiça não exceder aos dos fariseus, de modo algum entrarei no reino de Deus, disse Jesus. Observe, no 17, ele diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então a palavra de Deus é para ser cumprida. Você cumpre a ordenança de Jesus em Mateus 28, 19. Você cumpre São João, capítulo 13. Você cumpre 1 Coríntios, capítulo 11. E não vai cumprir o restante das Escrituras? De onde ordenou os casamentos? No Velho Testamento. De onde ordenou a adoração? No Velho Testamento. De onde ordenou o culto? No Velho Testamento. E Paulo chegou a dizer: esse é o vosso culto racional. Esse é o nosso culto racional. Mas observe, irmãos, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Irmãos, como é que você ensina cumprindo? Como é que o pai ensina para o filho? Cumprindo. Como é que uma mãe ensina para os filhos? Cumprindo. Cumprindo todas essas coisas. Cumprindo os mandamentos de Deus. Aí ele vai dizer aqui, ó: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha aqui, porque sou um santo rolador. Vocês querem ser um santo rolador? Eu quero. Quero ser um santo rolador.
Veja aqui. 74 ele diz assim: vamos olhar para o grande São Paulo. Quando ele se levantou lá com os olhos da fé, olhou através dos mares do tempo, ele disse: nos últimos dias acontecerá, como nos últimos dias eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E Deus é amor. Saem no domingo à tarde, jogam golfe ao invés de irem à igreja. Fecham a igreja nos domingos à noite porque está muito quente para ir. Mais amantes dos prazeres do que de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e sem amor para com os bons. Ó, você diz, ele estava falando dos infiéis. O Brando também sofreu muitas críticas no seu tempo. Muitas críticas maldosas. Você estava falando dos infiéis. Não, ele não estava. Tendo aparência de piedade, fundamentalmente, tão fundamentais como o outro era. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. Eu me afastei e me tornei um santo rolador. Aleluia! Que quando o vento sopra, eu posso me dobrar a ele e dizer: sim, Senhor, eu creio que tu és o mesmo Jesus Cristo que se levantou dos mortos, tu ainda vive hoje. Coisa boa, hein? Você é um santo rolador? Amém. Você é uma santa roladora? Amém. Então você pode se inclinar e dizer: Senhor, eu me afastei de tudo isso e me tornei um santo rolador. Eu creio que tu és o mesmo Jesus Cristo que se levantou dos mortos, porque o seu amor me alcançou, a sua graça me alcançou, a sua graça te alcançou, para ver o cumprimento dos dias da vida do Filho do Homem. E o Espírito de Deus varre isso de um lado para outro. Você acha que somos loucos? Nós não somos. Nós não somos loucos. Meu Deus, temos vida e somos flexíveis. É inflexível, isso está errado. Você prova na Bíblia, prova na mensagem, mostra: não, isso está errado, isso não é assim. Inflexível. Mostrando. Está escrito. O diabo foi inflexível com Cristo ali no deserto. Ele falou uma coisa, Jesus ensinou: está escrito. Afastou. Veio de novo, está escrito. Afastou. Terceira vez, ele veio. Sempre ele veio com a palavra. Deus está escrito. Vá em frente. E lamente se você quiser, mas Deus está movendo o seu reticência, o irmão não quis falar. Aquele brotinho chegando. Ela está indo direto para a semente. Ou o Espírito Santo só pode selar o que são seus. O Espírito Santo só pode selar o que são seus. Olha, eu gostaria de ficar com São Paulo nesta tarde e dizer isso. No caminho que chamam seita,
besteira ou loucura, nesse caminho eu adoro Deus de nossos pais. Amém. Aleluia. Somos uma seita? Aos olhos de alguns somos uma seita. Mas nesse caminho que se chama seita, eu adoro o Deus de nossos pais. Amém. Você adora o Deus de vossos pais. Quais pais? Nossos pais primitivos. Nossos pais primitivos lá da primeira era. E que o mundo chama hoje de santo rolador, é neste caminho que eu adoro Jesus Cristo. E eu me afastei daquela coisa lá quando eu vi essas duas sementes vir. Estávamos quase sonhando acordados, a grande flor está na árvore, e Deus está derramando a chuva serônia sobre nós, e ela está produzindo frutos de cura, salvação, batismo do Espírito Santo, restauração dos dons, todas essas diversas coisas, manifestações estão chegando. Isso está nessa árvore aqui, tão fundamental. Ambas são, mas Deus está autenticando esta aqui com a restauração dos dons. E as outras estão ali se lamentando e falando sobre isso, dizendo que somos um bando de santos roladores. Aí você vê o quadro. Aonde você quer permanecer? Eu permaneço com a palavra de Deus. Amém. Nós permaneceremos com a palavra de Deus. Aleluia. Ele canta um hino. Estou feliz hoje por ser contado entre esses. Tomarei meu caminho com os poucos desprezados do Senhor. Comecei com Jesus. Ó Senhor, toma-me, ó Deus. Toma-me, ó Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, para por aqui. Todos que ouvirão isto possam ser ajudados pelo Senhor. Como está em Hebreus? Veja porque concluir com Hebreus 6, 12. Deixa eu ler do 10 ao 12. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para com o seu nome mostrasse enquanto serviços aos santos e ainda serviço. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Irmão, nós temos a quem imitar. Imitar a Cristo, não imitar o homem. Imitar a Cristo, imitar a Jesus, crendo que Ele te sela para a vida eterna. Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, se cumpre nos nossos dias. Podemos ver o quanto a vida do Senhor está próxima. Quantas doutrinas, quantas heresias têm surgido para desviar a atenção do Teu povo, para tirar a atenção do povo à Sua palavra. Por isso, Senhor, o Senhor possa continuar nos orientando, abrindo os nossos olhos, e que eu nunca vire para o lado e olhe
que possamos ver estas coisas, ó Deus. Ver estas coisas nos coloca na posição correta diante de Deus. E pedimos ao Senhor que o Senhor possa ter misericórdia de cada um, Senhor. Daqueles que estão longe, daqueles que estão nos leitos de enfermidade, daqueles que estão nos hospitais, nas ruas, que estão, ó Deus, nas viagens. Senhor, todos sejam alcançados pelo Senhor, pois pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, os passos de cada um, as decisões de cada dia que precisamos tomar em nossas vidas. Tudo seja feito, Senhor, para a glória do Teu santo nome, pois te pedimos no nome de Jesus Cristo. Sela com o Espírito Santo, batiza, dê graça. É o que nós necessitamos nesta manhã. Logo mais à tarde estaremos reunidos novamente para mergulhar neste oceano profundo que é a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, pois pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, Deus os abençoe.